Olá, neste vídeo eu vou te ensinar a criar gabaritos, uma opção que o Zoc fornece para que você consiga estar fazendo ajustes mais precisos nas suas montagens. Então, os gabaritos, eles são molduras de referência, eles vão determinar padrões de localização e de tamanho. Eles funcionam como caixas delimitadoras para os elementos da sua arte. Apresentado por este ícone, ao clicar no botão Criar Gabarito, aqui na barra de ferramentas do Zoc, você já tem acesso ao menu. Este menu, além das opções já pré-determinadas, como nome, número e ID, você também vai ter a opção de escolher entre criar um gabarito do zero, nas modelagens que você não tiver nenhum tipo de marcação ainda, e você também pode criar um gabarito a partir da seleção, onde você já tem algum objeto de referência e vai clicar, selecionar ele e criar a partir dele. É importante você saber que cada parte de cada tamanho você pode configurar até 10 gabaritos, os quais você vai precisar atribuir uma posição, de 0 a 9. Agora eu vou estar criando alguns gabaritos aqui na prática, das duas maneiras. Primeiro, eu vou montar numa modelagem que eu não tenho nenhum tipo de marcação, nenhuma referência. Então a primeira coisa, eu vou vir aqui, eu vou definir as dimensões. Então digamos que a minha empresa ela utilize um escudo com 9,5. Eu vou colocar as dimensões, vou escolher uma posição e vou clicar na parte onde eu quero inserir esse gabarito. Ele já clicou o gabarito, agora eu só preciso definir o posicionamento que eu quero que ele fique aqui nessa parte dessa modelagem. Então eu venho aqui, ajusto o meu posicionamento, onde eu quero. Vou criar agora do outro lado aqui, então selecionar a posição 2, vou manter as mesmas dimensões, já criei aqui outro objeto, vou estar orientando ele aqui na posição que eu quero. Vou criar agora aqui de patrocínio aqui principal, então vou colocar aqui 30 por 10, o objeto que eu quero criar, seleciono a posição 3, vou clicar na parte, centralizei, então aqui ó, muito rápido, prático para a gente estar criando esses gabaritos. Lembrando que você não precisa utilizar eles obrigatoriamente, tá? Isso aqui seria só mais uma opção que você vai ter na hora da montagem. De acordo com a arte que você vai estar montando, você pode ou não utilizá-los, certo? Então dessa maneira eu vou estar criando gabaritos do zero, onde eu não tenho nenhuma marcação. E aqui, como eu tiver já uma modelagem que já tenha meus objetos de referência, fica ainda mais fácil. Eu vou selecionar essa caixinha aqui, criar a partir da seleção, e aí ele vai desconsiderar essas dimensões. Eu vou selecionar o objeto que eu quero criar ali, a partir dali, e vou estar só definindo uma posição. Então, por exemplo, o escudo, eu vou colocar a posição 1, ele já criou naqueles tamanhos e naquele posicionamento. Usamos o objeto do outro lado aqui, que será o 2, patrocínio 3, aqui na marca de cima vamos colocar 4, e onde seria aqui um selo, eu vou estar colocando um 5. Lá, criou rapidinho, obedecendo já as referências que eu tinha na minha modelagem. A única coisa que eu preciso fazer é repetir nos outros tamanhos, tá? E eu tenho que guardar, gravar essa ordem aqui. Da mesma maneira, quando a gente vai cadastrar uma modelagem, que eu preciso seguir aquela ordem, aqui da mesma maneira eu vou estar seguindo a mesma ordem nos demais tamanhos. Então, o escudo vai ser o objeto 1, esse aqui o 2, patrocínio 3, 4 e 5. Aí, rapidinho, a única coisa que eu vou configurar aí para os outros tamanhos. Fazendo um turno assim. Essa configuração aqui, você vai fazer apenas uma vez e ela vai ficar salva na tua base. E você vai poder utilizar quantas vezes quiser, certo? Da mesma maneira você vai vir nas costas, vai repetir o processo. Então, digamos que aqui nessa marcação eu vou atribuir a posição 1.
O jogador, aqui onde vai o nome, no caso, eu já tenho pré-definido aqui, então eu posso simplesmente clicar aqui em nome, ele já substitui, e a mesma coisa no número. Aí nessa outra posição que eu tenho disponível aqui, eu vou atribuir a posição 2. Do mesmo modo, nas mangas também, vou criar aqui posição 1 e posição 1. Olha ali, eu criei rapidamente meu gabarito, e depois eu só tenho que repetir o mesmo processo nos demais tamanhos. Tá certo? Eu vou configurar o restante aqui da modelagem, acho que vamos avançar o vídeo um pouquinho, para não ficar muito comprido. Então tá aí, toda a modelagem já está configurada com os meus gabaritos, já está pronto para uso. Agora uma outra opção muito interessante que o Zoki fornece para nós aqui é esse ID, gabarito de ID Zoki. Então eu tenho aqui uma modelagem, inclusive a gente utilizou no vídeo sobre IDs como exemplo. Então nessa modelagem aqui eu tenho duas opções de manga. Eu tenho uma manga mais curta, que no caso eu vou aplicar um filete, né, um punho, e a manga mais comprida, que é a manga da dobra tradicional da costura da manga. Então quando surge esse caso para mim, na manga mais curta, eu gosto de colocar o ID mais próximo da base, para que ele não apareça depois dessa peça finalizada, certo? Então eu vou estar apagando aqui a opção de manga da matriz da manga comprida e vou estar apagando nos demais tamanhos. Quando eu tenho mais de uma opção assim, de manga ou de frente, gola, né, eu gosto de deixar agrupado que fica mais fácil. Então, selecionar as mais compridas, vou apagar e vou desagrupar as mais curtas para poder fazer a montagem. Eu vou estar fazendo o processo de montagem aqui da maneira tradicional e depois eu vou aplicar o exemplo da criação do gabarito do ID, para você ver a diferença. Eu vou abrir o menu de montagem. Então como que eu estaria fazendo isso sem gabarito? Eu selecionaria as frentes e costas, né, selecionando uma a uma com Shift. E a minha matriz também. E estaria fazendo a montagem sem selecionar o identificador próximo à base. Porque daí na frente e na costa eu quero que o Zoki mantenha o ID na minha medida padrão, no meu espaçamento padrão. Então ele já colocou aqui para mim, ó. Pode ver que o ID está seguindo o espaçamento padrão. Seguiu em todos os tamanhos, montou ali bonitinho. E em seguida eu estaria habilitando a função manter ID próximo à base e estaria selecionando as mangas. Para quê? Para ele entender que nessas peças aqui eu quero que o ID fique mais coladinho ali. Então este aqui seria o processo de montagem sem eu estar criando um gabarito de ID. Então eu montaria primeiro a frente e costa e na sequência eu montaria as mangas. Você pode ver que na montagem das mangas, como eu habilitei o ID próximo à base, ele já montou, certo? Então eu vou estar desfazendo e agora a gente vai criar um gabarito de ID para vocês verem a diferença. Então eu já sei que nesses casos da manga mais curta, eu quero que o ID fique coladinho ali à base. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar criando um gabarito aqui. Eu vou clicar aqui no ID Zoki e vou selecionar mais ou menos aonde que eu quero inserir. Então eu vou estar centralizando ele na peça, vou jogar aqui, ó. Lembrando que o que vale é a parte escrita, certo? Então eu vou deixar a parte escrita aqui bem coladinha na minha base e vou repetir esse ID na minha manga esquerda, que eu coloquei na direita e na esquerda. Então esse gabarito de dele vai ficar a minha modelagem ali. Então na próxima vez que eu for fazer essa montagem, eu vou estar desabilitando a opção de manter e eu vou poder fazer essa montagem de todas as peças juntas. Selecionar todas elas
e vou montar. Então você pode reparar que mesmo sem ter selecionado aqui a opção de manter identificador e de eu ter que fazer em partes, ó, o que ele fez? Ele montou, jogou na frente o ID, nas costas no distanciamento padrão, e na manga ele obedeceu o gabarito que eu pré-defini aqui. Já colocou o número coladinho. Então quando surgirem essas situações de determinada parte da minha peça eu precisar colocar um D num lugar diferente, eu posso estar utilizando essa montagem de gabarito de D. Inclusive você pode colocar ele em outras posições. Vamos desfazer aqui, ó. Digamos que a gente queira que nessa peça aqui ele fique aqui na lateral, então eu vou trazer o ID aqui. Vamos mudar aqui o eixo de rotação para ele acompanhar a borda aqui da modelagem. Então ó, eu quero que nessa peça que o ID fique aqui na lateral. Vou excluir dessa manga à esquerda só para você ver a diferença. Ó. Então vamos fazer a montagem agora aqui. Ó, não está habilitado, identificador próximo à base, eu vou estar selecionando aqui as mangas. E agora eu vou mandar ele montar. Então você vai poder reparar que agora ele vai, nessa manga direita, ele vai obedecer ao ID. Eu coloquei na sua lateral, tá ali já, coladinho. E na manga esquerda, que eu não deixei nenhum gabarito, ele obedeceu o distanciamento padrão. Então, o gabarito de D também é uma ótima ferramenta para a gente estar pré-definindo e colocando disponível da nossa modelagem. Vou colocar aqui. E antes de finalizar, está mostrando mais um recurso aqui legal. A gente já fez um vídeo sobre substituir, a função substituir. Uma opção muito legal também, quando você já tem um gabarito configurado, estou pegando esse círculo aqui para representar um escudo. Então quando você já tem um gabarito pré-determinado, se a gente selecionar com o Shift um desses gabaritos e utilizar a ferramenta de substituir, ele vai me dar essa opção aqui, olha que legal. Eu vou poder estar dizendo se eu quero que ele fique fixo, se ele siga o gabarito, se ele cresça proporcional e também o alinhamento que eu quero desse objeto em referência ao gabarito. Tá certo? Então é mais uma opção aí que o Zoki fornece para a gente. É isso. Através da criação de gabaritos, então você pode estar ampliando as opções de personalização e otimizando a sua montagem. Agora no último exemplo, eu guardei para o final, a gente tem aqui um exemplo com gabaritos cadastrados. Tá? Quem tiver dúvida aí com relação aos gabaritos, tem um vídeo tutorial também somente sobre isso. Então, para que servem os gabaritos? Vamos colocar agora aqui na prática. Aqui na aba de definições, a gente tem a opção aqui em alinhamento e tamanho. O que eu vou estar dizendo aqui? Ó? Eu vou estar podendo selecionar os elementos da minha matriz. Vou pegar aqui, por exemplo, o escudo, vou selecionar dentro do Power Clip com o Alt. E eu vou estar dizendo como que eu quero distribuir esse elemento aqui utilizando o meu gabarito. Então qual que é o gabarito do meu escudo aqui? Ó? É o gabarito de número 1, certo? Então eu vou falar agora aqui para ele que eu quero manter ele. Seguir o gabarito. Qual que é o valor? 1. Então vou dizer que esse item aqui, esse elemento, ele vai ficar alinhado em todos os tamanhos no gabarito 1. Antes de eu distribuir, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Eu vou estar deixando esse fundo aqui transparente. Vamos retirar aqui a textura e eu vou estar colocando ele em frente a essa modelagem, ó. Então tá vendo como que ele tá bem fora, ó. Tá bem fora aqui do gabarito cadastrado. Então propositalmente eu já deixei para você estar entendendo melhor como que funciona. Então agora eu vou estar definindo, ó, que esse escudo aqui ele vai obedecer ao gabarito 1. Esse outro elemento aqui, patrocinador ou fabricante, vai estar alinhado ao gabarito 2.
e esse outro patrocinador é o gabarito 3. Então vamos lá. Eu já disse que eu quero que o escudo siga o gabarito. A posição do meu gabarito aqui é o 1. Aí eu vou selecionar aqui esse fabricante, seguir gabarito, número 2, que é a posição 2. E esse patrocinador aqui vai seguir gabarito também, a posição 3. Eu vou fazer a montagem agora aqui apenas com as frentes, só para você já visualizar como que funciona. Então vou estar selecionando as frentes, vou mandar montar. Vamos lá, ele já transferiu. Então o que aconteceu? Lembra como que estava bem fora a matriz dos meus gabaritos cadastrados aqui, ó. Então ele já vai lá, ó, ele substitui e vai obedecer certinho aos parâmetros definidos aqui no gabarito. Tá vendo? Sensacional. Da mesma maneira funciona aqui com as outras peças, tá? Eu vou estar desfazendo para a gente explorar aqui uma outra opção para você ver como que funciona. Eu vou estar dizendo aqui, ó, essas opções de alinhamento você pode estar utilizando aqui nos seus gabaritos. Ó. Eu vou selecionar o escudo agora e eu vou estar dizendo que eu quero que ele siga o gabarito número 3. Só que eu vou mandar ele alinhar pela base e pela esquerda. Ó. Então, o escudo alinhado pela base 3, vou deixar ele fixo no gabarito 3. Então, vamos lá. Quando eu fazer a montagem aqui, vamos pegar só as frentes. Quando ele montar, olha o que vai acontecer. Ó. Tá vendo? Ele vai jogar aquele escudo. Ele posicionou o gabarito que eu tinha cadastrado aqui 3 e alinhou pela base, pela esquerda e deixou ele fixo, ou seja, no tamanho da matriz. Ó. Então, tá vendo como funciona? Então a opção de gabarito que a gente aprendeu a fazer no vídeo, aqui você vê como que você pode estar utilizando ela. Então ele vai obedecer, certo? Ele vai obedecer aos gabaritos já pré-determinados aqui no seu cadastro. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Com o nome, eu já tenho aqui o gabarito de nome e número já definido, mas caso eu tivesse aqui, ó, eu tenho esse selinho aqui, ó, eu posso mandar ele a obedecer o gabarito 1 das costas, ó. Eu tenho a opção de deixar ele fixo, seguir o gabarito, que vai seguir exatamente essa caixa delimitadora cadastrada, ou proporcional, ou seja, aumenta os tamanhos maiores que a matriz e diminui os tamanhos menores que a matriz. Então, eu posso vir aqui, está dizendo que eu quero ele proporcional ao gabarito 1, que é referente às costas. Então, da mesma maneira. Vamos selecionar tudo aqui agora para ele montar inteiro. Depois de montar. Então, o que a gente não tiver selecionado aqui como opção a definição, ele vai utilizar o raciocínio normal e padrão do Zoki. O que a gente vir aqui escolher, ele vai obedecer a nossa escolha. Ó. Então ele jogou o íconezinho aqui, o escudinho das costas, ó. Todos eles obedecendo agora ao gabarito. Ó. O escudo que a gente tinha deixado no gabarito 3 também. Então eu vou estar desfazendo aqui. Ó. Quando você quiser trocar a opção de um elemento, que é a definição do elemento, você seleciona ele novamente aqui e vem aqui em remover atributos. Ó. Então ele vai resetar, ele vai tirar qualquer atributo que já esteja definido e aí você escolhe um outro atributo para ele. Então eu vou já remover, vou selecionar aqui, vou botar fixo de novo no gabarito 1. Então vamos montar novamente. Voltamos. Ele vai fazer a distribuição e agora ele retoma a posição daquele escudo para a nossa posição do gabarito já cadastrado. Tá certo? Então viu como é fácil, como é simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu recomendo que você teste bastante essas funcionalidades, essas opções aqui de definição e orientação, para daí partir para o segundo vídeo, onde a gente vai explorar agora daí o cadastro com a nuvem e planilha, onde estaremos personalizando nomes, números e adicionais. Gostou do vídeo? Qualquer dúvida deixe nos seus comentários aí e até o próximo vídeo.